que é o tratamento conservador? É, primeiro, posicionamento de dormir. Como é que tu dorme? Se dorme de barriga para cima, realmente vai ter problemas, né? Principalmente se tu tem obesidade, tem pressão aumentada no abdômen. A questão de alimentação noturna é fundamental. Tá? Evitar de comer perto da hora de dormir ou comer coisas pesadas que demorem muito para a digestão até a hora do sono. Tu tem que ter um nariz aberto, funcionando bem, uma higienização nasal com soro fisiológico é ótimo para melhorar a tua respiração. E a questão do emagrecimento. O cardiologista pensa muito em apneia quando ele pega um paciente que tem esse perfil, o obeso, o paciente que ronca e que tem uma pressão alta de difícil controle. Por que é uma pressão alta de difícil controle? A gente precisa usar mais de 3 medicações para controlar a pressão do paciente. Quando tu pega um paciente que tu começa a tratar de hipertensão e tu está usando 3 ou 4 remédios e tu não consegue controlar, é obrigatório que a gente pense em apneia porque é uma das principais causas. Quando nós falamos de ronco e apneia, o mais importante é fazer o diagnóstico de qual é o ponto que está havendo a obstrução respiratória. Se é o nariz, por exemplo, se é a parte anterior do nariz, se é a parte posterior do nariz, se é a parte da garganta, ali onde tem o palato mole, o sininho, as amígdalas, né? O tamanho da língua, a questão do tamanho da mandíbula, se a mandíbula é para frente ou se a mandíbula é para trás, o tamanho do pescoço, a espessura do pescoço, quer dizer, é muito importante esse topo diagnóstico, quer dizer, aonde que está o problema obstrutivo, porque é ali que vai funcionar o tratamento. O tratamento que mais ajuda o paciente a estabilizar o seu quadro, isto é, reduzir lá uma apneia de 40 eventos por hora, por exemplo, para uma apneia de 4, 5, 2 eventos por hora, é o tratamento com CPAP, bem feito, bem orientado e com um segmento adequado, tá? Nós temos o aparelho respiratório automático. O nome em inglês é CPAP, é o mais conhecido assim, mas é o que é basicamente? É um aparelho portátil que tu dorme com ele, né, do lado da tua cama, junto a uma máscara respiratória que vai te propor o quê? Uma pressão positiva dentro das vias respiratórias. Porque quando há o colabamento, né, a apneia, há uma pressão negativa dentro da garganta. E se tu manter esse fluxo respiratório positivo, tu não tem esse colabamento. Basicamente é isso que o respirador automático ele vai te proporcionar. São para casos graves ou casos que tentaram outros tratamentos e não tiveram melhora. O tratamento da apneia não é fácil de fazer, né, gente? Usar um aparelho daqueles para dormir todas as noites, investir, é um aparelho caro, nem todo mundo tem condições de comprar, dormir com aquela máscara, que às vezes não é tão confortável, ele tem que sentir que ele está sendo beneficiado para isso. Ele é um aparelho, o indivíduo ele veste uma máscara para dormir e essa máscara ela é acoplada a um aparelho que ele mantém um jato de ar contínuo para a garganta, fazendo com que o espaço aéreo se mantenha aberto, mesmo com a musculatura relaxada. Ele é efetivo desde que seja utilizado 6 horas por noite durante toda a vida, toda a noite, né? Então, o maior problema disso é que mais da metade dos pacientes eles não aderem ao tratamento. Nesses pacientes que não querem usar o aparelho, não se adaptam ao uso, existe a alternativa da cirurgia, que é o reposicionamento mandibular. Na realidade, assim, são várias técnicas cirúrgicas, depende de cada caso, porque depende de cada defeito. Tu pode ter um paciente que tenha deformidade de mandíbula, tu pode ter pacientes que tenham deformidade de palato, e tu pode ter um conjunto de coisas, deformidade de hipofaringe, de palato, de mandíbula. E aí cada caso é um caso específico com uma técnica cirúrgica específica. Segundo tratamento, são os tratamentos ortodônticos, né, que são aparelhos dentários específicos que são feitos por ortodontistas, dentistas, que fazem um tracionamento dos dentes, da mandíbula, fazendo um afastamento da parte basal da língua, onde tu tem uma melhora do espaço respiratório.
Funciona bem para ronco leve, ronco moderado, apneia leve. É um tratamento muito eficaz porque a adesão do paciente é muito grande. O tratamento adequado, ele precisa ser multiprofissional, com um médico e indicando um dentista habilitado para tratar ronco e apneia do sono através do uso do aparelho intraoral. O aparelho intraoral faz o quê? O aparelho que a gente usa aqui na clínica são aparelhos de avanço mandibular. Eles promovem um avanço momentâneo da mandíbula que traz junto a língua, porque na verdade o que causa a apneia é o colapso entre os tecidos da orofaringe e a base da língua. No momento que o aparelho intraoral consegue avançar a mandíbula, trazer alguns milímetros para frente, a língua vem junto. E a gente então cria um espaço lá na orofaringe para que o ar consiga transitar bem, chegar aos pulmões, evitar o ronco e diminuir o número das apneias. Você tem resultados, bons resultados para apneia leve, mas você precisa ter critérios para utilizar. Você não pode ter problemas dentários importantes, né, porque ele vai ficar encaixado nos dentes, e ele é contraindicado em apneias graves e pessoas que têm problemas na articulação da mandíbula, que a gente chama de ATM, que poderia piorar os quadros de distúrbios dessa articulação. Como todo tratamento, ele precisa ser bem indicado, né? Então, quem vai fazer o diagnóstico é o médico do sono e ele vai definir qual o tratamento adequado para cada paciente. Quando a escolha for o aparelho intraoral, é importante que ele seja feito de forma personalizada, com avanços mandibulares leves e contínuos. Por quê? Porque se a gente fizer um avanço mandibular muito grande, o paciente pode ter dor muscular inicial. Certo? Então, é importante que seja adequado, seja bem feito e seja avaliado por um bom tempo para que a gente consiga reduzir o número de apneias e eliminar o ronco. As cirurgias também ajudam a melhorar, mas elas são cirurgias grandes, invasivas, e elas podem melhorar parcialmente, não totalmente. Então, as terapias elas têm que ser, às vezes, feitas em conjunto. Nós temos as cirurgias nasais, que são as clássicas, desvio de septo nasal, diminuição do tamanho do corneto, que é turbinectomia. Em crianças nós temos a cirurgia da adenoidectomia, que é uma cirurgia que funciona muito bem para o ronco e a apneia na infância. Então existe uma cirurgia que você remove um pedaço do céu da boca lá no palato mole, onde tira o sininho, né? Chama ovalopalatofaringoplastia, que é realizada pela especialidade de otorrino, né? E que existe algum grau de sucesso, mas nem sempre o grau de obstrução ele está localizado ali atrás do céu da boca, muitas vezes ele está localizado atrás da língua, né? Então ele não é efetivo para todos os casos de apneia. Nós temos as cirurgias clássicas do ronco, que é a óvulo-palto-faringoplastia, que é a retirada da amígdala e aumento do espaço do sininho ali, do palato mole, que faz tu ter um aumento daquele espaço da respiração, da luz respiratória, e tu consegue ter uma melhora em alguns pacientes que estão indicados também. Não adianta fazer uma cirurgia nesses pacientes que não tem uma amígdala significativa ou que o palato não é grande, porque também não vai funcionar. Quando o médico do sono vê um paciente, ele já olha para a mandíbula, ele já vê o formato do rosto, ele já vê o formato do nariz, ele já está enxergando no paciente a probabilidade de ele ter o problema por uma malformação. Então, tem um tipo de rosto, um tipo de mandíbula que já é o paciente que tem mais chance. Uma outra alternativa de tratamento são as cirurgias ortognáticas. A cirurgia ortognática ela é indicada para apneias de grau mais severo. E elas devem ser feitas quando tiver associado ao ronco e apneia alterações craniofaciais. Se a mandíbula é retraída, se ela é para frente, o formato do rosto já define isso, tá? Então, se a gente avaliar a face, né? Pessoas com falta de desenvolvimento dos ossos da face, principalmente a maxila, que é esse osso superior, e a mandíbula, que é o osso inferior, eles tendem a ter um estreitamento do espaço aéreo, né? Isso porque
como a via aérea ela é formada por músculos e a maior parte do músculo de base de língua e de céu da boca eles estão inseridos no osso, quando você tem uma falta de desenvolvimento, consequentemente você tem uma posição mais posterior da musculatura de base de língua e acaba fechando, né? Se a gente for olhar nessa imagem aqui, a gente consegue ver o espaço aéreo, que é a parte mais escura, bem fechadinha, né? Se for um problema de alteração de desenvolvimento dos ossos da face, existe uma outra cirurgia, que é a cirurgia da minha especialidade, que a gente faz uma cirurgia óssea, chamada de cirurgia ortognática, né? Só que para a apneia a gente chama de avanço maxilomandibular, que na verdade são cirurgias que a gente faz o corte ósseo e a gente movimenta as arcadas e junto vem toda a musculatura da garganta, né? É uma cirurgia que a gente faz cortes ossos, né? A gente faz um movimento na arcada dentária, tanto de cima como de baixo, e junto com a arcada dentária, como toda a musculatura ela está inserida no osso, você acaba movimentando toda a musculatura da língua e a musculatura do céu da boca. E isso gera um aumento do espaço aéreo, né? Você aumenta o tamanho do tubo da respiração e, consequentemente, você tem uma melhora respiratória. O paciente que é apneico grave, quer dizer, o paciente que faz mais de 30 apneia por hora, mais de 50% dos pacientes eles são considerados não apneicos depois da cirurgia, quer dizer, eles têm menos de 5 apneia por hora, né? E quase 90% dos casos, esse paciente ele se transforma de um apneico grave num apneico leve, né? Então, o benefício, praticamente 100% dos pacientes, eles têm uma melhora significativa do quadro de apneia e, consequentemente, de todos os sintomas relacionados à apneia, né? É uma cirurgia que é feita há bastante tempo com muita segurança, né? E que no passado só se utilizava para corrigir problemas dentários, né, esqueléticos. Hoje em dia ela é utilizada com sucesso para tratar esses problemas respiratórios do sono, né? Uma das características dessa cirurgia é que essa cirurgia ela é realizada toda por dentro da boca, né, sem necessidade de fazer cortes na pele e ficar alguma cicatriz, né? É uma cirurgia feita no hospital, que é quando o paciente está dormindo, a gente faz toda a cirurgia num paciente dormindo e quando ele acorda já acabou o procedimento. Fora os indivíduos muito jovens que precisam esperar passar por um período de crescimento inicial, né, passar a puberdade, ela pode ser realizada em qualquer faixa etária, desde que o indivíduo ele tenha condições de saúde para ser submetido à cirurgia, né? Tem muita gente que às vezes ele tem as estruturas faciais com aspecto de normal, né? Só que não é tão normal assim. A gente percebe que, se numa análise adequada, esse indivíduo ele tem uma retrusão bimaxilar, que ele não tem uma repercussão estética, mas ele tem uma repercussão no espaço faríngeo, no espaço aéreo, né? E com a cirurgia, mesmo com as arcadas numa posição ideal, a gente consegue movimentar toda a arcada, as duas arcadas juntas, de forma a melhorar esse espaço aéreo e manter um padrão facial harmônico, né, ideal. Ele tem que ser bem avaliado, mas quando indicado, até indivíduos com a posição normal das arcadas, a gente consegue fazer a cirurgia e melhorar esse quadro de problema respiratório, né? Porque a gente acaba aumentando o tamanho da garganta, né? Quando a gente avança as estruturas, o osso, toda a musculatura que está inserida, e a língua está inserida, o céu da boca está inserido no osso, e quando a gente movimenta, a gente vai abrir esse espaço aéreo e, consequentemente, vai melhorar os problemas respiratórios. A gente tem um software de planejamento, né, onde a gente consegue colocar o crânio desse indivíduo, a tomografia dela no software, junto com fotos, e a gente consegue fazer toda a movimentação cirúrgica e a gente consegue prever como seria pós-cirurgia, né? Então essa cirurgia, ela ao longo dos anos, ela evoluiu muito, né? A gente faz uma cirurgia com uma precisão muito grande. A gente programa toda a cirurgia de forma segura, o paciente ele consegue ter uma ideia, né, do que vai ser feito, de como ficaria, né? Tem estudo mostrando, comparando, por exemplo, cirurgia de avanço para paciente
com face normal, né? E 95% dos pacientes eles estão satisfeitos com a aparência facial pós-cirurgia, né? Você não tem uma repercussão que gera insatisfação. Então, por exemplo, se a gente olha, né, a gente com frequência a gente avalia por exame de imagem o paciente antes e depois da cirurgia, a gente nota uma nítida melhora desse espaço faríngeo, né? Então, o paciente muitas vezes ele vem conversar com a gente e usuário de CPAP, né, de forma irregular, mas ele utiliza, e depois da cirurgia ele fala que uma das primeiras noites sem o uso do CPAP foi um dia depois da cirurgia, né? Então isso é mostrando o benefício desse tratamento, né?